Muitas pessoas dizem que o Bitcoin é contra o meio ambiente, que é contra a sociedade, que é contra as políticas ESG. Será que é mesmo? Vamos descobrir aqui no vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas Assunção e aqui vamos falar sobre mercado financeiro, economia, política e muito mais. E para quem não conhece o canal, está chegando agora a primeira vez, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos gratuitos como esse e enviar para o seu amigo que acha que o Bitcoin vai destruir o meio ambiente, vai acabar com o planeta a longo prazo, só que ele está tremendamente enganado. Para entender melhor, assista até o final o vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o Bitcoin é que ele foi feito para revolucionar o sistema financeiro atual. Ele é um ativo revolucionário, ele vai mudar a dinâmica do mercado financeiro, dos sistemas bancários e como a gente enxerga o dinheiro daqui para frente. Tem até uma comparação muito boa entre o ouro, porque o ouro, para quem estudou história e entende de economia, sabe que o ouro foi uma das primeiras moedas da humanidade. E com isso veio prata e por aí vai, até a gente chegar hoje na moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? É uma moeda baseada somente na confiança que a gente tem pelos governos, sem nenhum lastro. E o Bitcoin possui um lastro, que é um lastro matemático. Só irão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin, nem mais nem menos. Então isso já dá um lastro dele, uma escassez natural para ele. Igual o ouro. O ouro ele só é valioso, além das suas propriedades químicas, por causa da sua escassez. Imagina se caísse um meteoro de ouro na Terra. O ouro ia começar a ser abundante, logo ele ia perder o valor dele, uma característica fundamental, que seria a escassez. E para fazer essa comparação, tem um gráfico muito legal que compara o ouro, Bitcoin e a moeda fiduciária com algumas características entre elas. A primeira é durável. O ouro é durável, o Bitcoin é durável, agora a moeda fiduciária não é durável. Historicamente, as moedas fiduciárias não se mantiveram seu poder de compra ao longo do tempo. Isso é inflação. Galera, eu falo muito de inflação aqui no meu canal e é uma coisa que a gente precisa aprender. Inflação é a perda de poder de compra da moeda. Os bancos centrais têm meta de inflação. É dizer na nossa cara que a moeda está desvalorizando e, consequentemente, os preços vão aumentar. Isso é horrível para a economia. Inflação não faz bem para a economia. A outra, divisível. O ouro não é divisível, tanto que tivemos que aderir à prata, porque o ouro não é tão divisível assim, então tivemos que buscar outras alternativas, como moeda. Agora não, o Bitcoin ele é altamente divisível. O Bitcoin ele é divisível até a 8ª casa decimal e se houver um consenso na rede, ele pode ser divisível até mais casas decimais. Então olha como é que ele é democrático. E a moeda fiduciária também ela pode ser divisível. Você tem uma nota de 100 dólares, você tem uma nota de 100 reais, você pode dividir ela em até centavos. Assim, se eu quiser te pagar em centavos, eu consigo até transformar de volta em 100 reais. A outra característica é ser fungível. O ouro é fungível. E o que é ser fungível? É algo que pode ser trocado pela mesma coisa, que são as características do ouro e do Bitcoin. Agora, da moeda, não. Você não consegue trocar R$1 por $1. São moedas diferentes com valores diferentes. A outra é a questão da portabilidade, se ele é portátil ou não. O ouro não é portátil. Você vê que a gente tem inúmeros casos de roubos de ouro, de desaparecimentos do ouro. Tem a La Casa de Papel para provar isso aí. Agora o Bitcoin ele é totalmente portátil. Se eu quiser transferir ele daqui para a Austrália, eu consigo. Se eu quiser carregar todos os meus Bitcoins fazendo uma viagem daqui do Brasil para a Austrália, também é possível. Isso tudo num pendrive ou numa carteira digital. A moeda fiduciária também você pode fazer isso. Se eu quiser transferir para alguma conta da Austrália, eu consigo. Só vou ter que pagar imposto. Com Bitcoin não. Tem a taxa de transação, mas não tem imposto. Verificável. O ouro é mais ou menos verificável porque as pessoas podem falsificar o ouro. Tanto que é que você vê naqueles filmes de antigamente, as pessoas mordiam o ouro para ver se o ouro era autêntico ou não. Tem inúmeros casos também de falsificação do ouro. Entra na Casa de Papel de novo aqui como exemplo. Agora o Bitcoin não. O Bitcoin não tem como você falsificar ele, porque ele está na blockchain. É uma rede digital e descentralizada. Não tem como falsificar ele e nem hackear. O que é seu, os seus bitcoins são seus. E a moeda não. A gente tem também inúmeros casos de falsificação da moeda. Tem até um filme brasileiro que demonstra isso, que é O Homem que Copiava, com Lázaro Ramos. A outra característica é a escassez. Já falamos da escassez do ouro e do Bitcoin. Agora a moeda fiduciária não tem escassez. Os governos podem imprimir ela à vontade. Tanto é que na pandemia, o M2, que é a quantidade de dinheiro
dos Estados Unidos aumentou em aproximadamente 30% em relação ao ano anterior da pandemia. Então isso significa que aumentaram a quantidade de dólares em circulação no mundo. E a última característica é o histórico, a prova de tempo. O ouro foi o único ativo que já passou pela prova do tempo. Ele é um ativo milenar. Agora, se olharmos o Bitcoin, ele é a criptomoeda que mais durou entre todas as criptomoedas. Já são 12 anos, então só falta ele passar pelo teste do tempo. Agora as moedas não. Nem vamos falar do Brasil. O Brasil já teve 9 trocas de padrão monetário e 7 moedas. É muita coisa. Como é que você tem uma estabilidade na moeda fazendo isso tudo? Embora o dólar seja a moeda dos Estados Unidos desde a sua existência, isso não significa que ele vai durar para sempre. Até porque lá também possui inflação. E um dia a inflação vai destruir a moeda, vai deteriorar o poder de compra dela. Isso é só questão de tempo. E com isso percebemos uma coisa. O Bitcoin ele é um ativo global. Não é um ativo de uma região, não é um ativo de um continente. É um ativo para o mundo. E vamos agora analisar o gasto energético do Bitcoin, da rede toda, em comparação com o gasto energético do mundo, porque ele é um ativo global. Quando a gente entra aqui no site do Cambridge Bitcoin Index, vou deixar o link na descrição, a gente compara aqui, ó, com o gasto total de produção de energia elétrica, são 26.730 terawatts por hora produzida, mas só é consumida 22 mil. E isso representa 0,56% da energia consumida do Bitcoin. Agora, quando a gente olha a energia total que é consumida do planeta, é 115.575 terawatts por hora, e isso representa 0,28% do Bitcoin. O Bitcoin é uma fração mínima de consumo elétrico ou de consumo energético total do planeta. Então isso já mostra que ele não é um ativo contra as políticas ESG, mas voltadas para meio ambiente. Ele não consome muita energia elétrica. E vamos comparar aqui também com o ouro, com a produção energética do ouro para minerar o ouro. O Bitcoin faz 125,10 terawatts por ano, enquanto o ouro, a mineração do ouro, faz 131 terawatts por hora por ano. Tá vendo? Ele ainda é abaixo do ouro. E o ouro já é um ativo milenar, global, é a mesma característica. Quando a gente compara com produtos de residência e indústrias, a gente percebe que o Bitcoin gasta menos energia do que todos os ar-condicionados do mundo. E outro dado legal também, que é os aparelhos em stand-by. O que é aparelho stand-by? Aquela quando você deixa plugado na tomada e a TV fica ali com a luzinha vermelha. Isso é um aparelho stand-by. Gasta mais energia que o Bitcoin também, na mineração, nas validações de transações. E você não vê ninguém reclamando dos aparelhos stand-by aí que estão gastando muita energia, né? Que aquilo ali é energia que não está sendo usada, né? Isso é energia desperdiçada. Outra comparação legal que a gente pode fazer é o gasto energético do Bitcoin em relação ao sistema bancário. Até porque ele tem um propósito de substituir o sistema bancário e o mercado financeiro como a gente conhece. A gente vê aqui que o sistema bancário usa o dobro de energia que o Bitcoin, aponta o estudo. Ah, mas você pode questionar que o sistema bancário ele tem uma utilidade, ar-condicionado tem uma utilidade, mas tem uma questão. Assim como o valor é subjetivo, a utilidade também. Para o minerador de Bitcoin, gastar energia minerando o Bitcoin, validando as operações, é uma utilidade, é um gasto energético útil. Para você não. Mas para ele tudo depende do ponto de vista, é subjetivo, a gente não pode dizer o que é útil e o que não é útil. Não existe uma regra, depende de cada um. E mesmo assim, o Bitcoin continua sofrendo pressão para mudar suas políticas de meio ambiente, de gasto energético. Isso não tem problema. Os mineradores mudaram e aderiram a outra energia que é renovável. Eu já fiz um vídeo explicando energias renováveis, deixar o link aqui em cima, que eles sofreram uma pressão para gastar energia renovável. E qual foi a energia renovável? Mineradores de Bitcoin aderem à energia nuclear por pressão ESG. A energia nuclear é a energia mais limpa e renovável do planeta. 1 kg de urânio natural é equivalente a 10 toneladas de petróleo, que é equivalente a 20 toneladas de carvão. Olha como é que um negocinho pequenininho é equivalente a uma energia toda de petróleo e de carvão. E além disso, ela é uma energia mais barata, totalmente ESG. E por essas pressões, o presidente de El Salvador pretende criar a Bitcoin City, que é uma cidade onde somente ocorrerão transações em Bitcoin e sua fonte energética vai ser vinda de um vulcão, que é uma energia limpa e renovável. Agora, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. A gente tem que esperar Bitcoin City ser lançada, ser visto o projeto, para a gente saber quais são as fragilidades, se realmente vai funcionar. Mas o intuito aqui é o quê? Mostrar que
que o Bitcoin traz alternativas para energia mais limpa e mais barata. Agora vamos para a questão da governança do ESG. Como eu falei, as pessoas desconfiam muito do Bitcoin porque ele não possui um lastro, porque não sabe quem foi o criador, e isso são características boas, não são características negativas. Provavelmente, se a gente conhecesse quem é o criador do Bitcoin ou o grupo que criou o Bitcoin, que é chamado Satoshi Nakamoto, eles já estariam presos, com certeza. Então isso é bom para o ecossistema, a gente não saber quem fez, e o lastro dele é matemático, como eu falei no início do vídeo. Não vão existir mais unidades de Bitcoin, tá ali no programa dele. Então isso é um lastro exato. A matemática é exata. E ele é um ativo transparente. Por que ele é um ativo transparente? Por causa da blockchain. Tem até um exemplo legal aqui, que recentemente, hoje, na data do vídeo que eu estou gravando, 8 de fevereiro, foi realizada a maior apreensão de Bitcoin da história. Foi avaliada em 3,6 bilhões de dólares. Como foi isso? Como foi esse rastreio? Como eles recuperaram os bitcoins que foram hackeados da corretora Bitfinex? Porque quando é hackeada, os hackers precisam transferir esses bitcoins para alguma corretora. E isso cria uma linha de código e mostra para onde foi hackeado com o código da carteira dela na rede da blockchain. Isso tudo é acessível, você consegue ter acesso a todos esses dados. E a corretora contratou investigadores e a própria comunidade também fez um trabalho de investigação. E toda a transação é rastreável. Isso é uma das maravilhas do Bitcoin e da tecnologia blockchain. Evita também corrupção, que é uma coisa muito importante em qualquer governo, que é um poder centralizado. Só existe corrupção porque o poder está centralizado. A gente não sabe o que os governantes estão fazendo com esse dinheiro. Depois que eles sacam o dinheiro e transformam ele em dinheiro físico, você não sabe o que eles fizeram com o dinheiro. Por isso que vários casos, a maioria dos casos de corrupção, são com dinheiro físico, porque é irrastreável. Você não sabe o que a pessoa fez com o dinheiro. E voltando na história dos hackers do Bitcoin, a polícia estava esperando uma movimentação nessa carteira que eles já estavam rastreando, e teve essa movimentação onde eles conseguiram prender um casal que possuíam as chaves para aproximadamente quase 120 mil Bitcoins, que são hoje 15 bilhões de reais. O casal guardava as chaves, que são as palavras, que são as senhas da carteira, numa nuvem. Simplesmente eles viram, descobriram, acessaram, copiaram essas palavras, as palavras-chave, e recuperaram esses bitcoins. Olha como o Bitcoin é um ativo transparente, diferente de uma moeda centralizada, como já dei o exemplo de corrupção. Porque essa é uma das fragilidades da centralização. Vai que vem alguém com pensamentos obscuros de mais corrupção e acaba destruindo uma moeda. A gente nunca sabe. Eles nunca sabem o que passa na cabeça de outra pessoa. Então, por isso que centralização da moeda não é algo favorável para alguma economia e para a sociedade em si. Então é isso, galera. Mostrei aqui várias características do Bitcoin, do porquê ele é um ativo ESG, ele é um ativo favorável à governança, favorável socialmente e favorável ao meio ambiente. Ele desenvolve essas três características. Então é isso. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixem nos comentários. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho para continuar acompanhando mais conteúdos. Nos vemos no próximo.